I'm alive, I'm alive, yeah, I'm alive. Boa tarde, gente. Peraí, deixa eu organizar esse negócio aqui. Só um segundinho. Eu não sei se já começou. Ai, bicho. Eu estou ao vivo aqui. E deixa eu ver se vou ficar ao vivo cá. Estou ao vivo cá. Na verdade, 40 segundos já começou. Olá, gente. Boa tarde. Boni Sobrinho aqui com vocês agora. Boni Sobrinho, professor da UNEB, psicólogo, artista. Eu estou emocionado desse momento agora, porque é uma iniciativa primeira, uma iniciativa teste, organizada pelo Colegiado de Psicologia da UNEB, um colegiado composto por pessoas muito competentes e estudantes, sobretudo, muito competentes, que se mobilizam em direção à sociedade para beneficiá-la da forma como podem, sobretudo em tempos de pandemia. Decidimos, né, com a adesão ampla de todas as professoras e todos os professores, a criação de uma plataforma que viabilize a troca, né, simbólica, política, associada com a formação do psicólogo, associada com a formação intelectual e prática, né, a partir de um centro de excelência em ensino. Hoje a gente está fazendo essa primeira atividade, que é a live Fenomenologia, Ser e Arte, comigo aqui, mas teremos também outras atividades diversas, né, a partir de professoras e professores, de convidados, né, que organizarão esse espaço como um espaço de fomento de conhecimento gratuito, disponível para qualquer pessoa que tenha um recurso, um dispositivo comunicacional móvel. Então, a UNEB, o curso de psicologia da UNEB se mobiliza na mesma direção da necessidade, da demanda da sociedade, sobretudo em tempos de pandemia e pós-pandemia, em que a gente vai continuar utilizando esses recursos, esses meios, para mantermos as nossas relações sociais, né? As relações entre os espaços e os lugares mudaram, não é a primeira vez que isso acontece na história, né? Tem um livro legal que eu digo para vocês, do Richard Sennett, que ele vai chamar do Declínio do Homem Público, como ele mostra a tendência do processo histórico em discernir os espaços de individualidade, mas nesses espaços de individualidade que tornam-se esses espaços privados, né, mobiliza-se algumas características dos espaços públicos, né, e neste momento a gente vive completamente um espaço amplamente privado, porém amplamente público. Vemos isso a partir do surgimento, do crescimento das lives, mas ao mesmo tempo um espaço de confinamento de intimidades, né, na medida em que as pessoas estão nas suas casas. Então, é um movimento interessantíssimo na direção do movimento pós-moderno. Né? A gente está numa curva pós-moderna, uma mudança de era, de certa forma, em que as instituições fundamentadas na cultura ocidental, a partir lá do ano zero, nascimento de Cristo, Platão, aquela história toda, se organiza e indica o mundo, o encaminhamento do mundo numa perspectiva predominantemente racional. E eu já estou falando, inclusive, sobre fenomenologia. Que a fenomenologia em si, ela fala fundamentalmente sobre temporalidade. Temporalidade é a história do mundo, é a história do tempo, né? Só que, ao mesmo tempo, a história do mundo e a história do tempo, nos tempos e nos mundos daqueles que constroem esses mundos em suas amplas dimensões. Eu, como um ser que sou Bonifácio, né, que não me nomeio como Bonifácio, mas, em verdade, o ser sendo uma vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho a partir dos conceitos do Heidegger, o ser em sendo uma vida, representando-se nesse mundo e junto com as outras vidas, organizando-se na direção do desfecho da história do mundo,
Uau, quanta loucura você falou. Não, gente, é muito simples. Ó, o mundo começou um dia, né? Começou um dia. O resultado do que a gente vive hoje é o resultado da interação das ações das pessoas. E o resultado da interação das ações das pessoas só podem acontecer porque as pessoas vivem e interagem com o mundo e percebem o mundo e nomeiam o mundo a partir das suas impressões. E essas impressões, que são impressões simbólicas, no sentido de perceber, identificar, nomear, interpretar, fazem com que essas pessoas mais ou menos se adaptem de formas consensuais nos seus processos, né? O meu comportamento com você faz com que você se comporte comigo e, a depender da forma como você se comporta comigo, desdobramos os eventos em que vivemos e, no mundo, a todo momento, diversas pessoas estão desenvolvendo essas trocas. A história do mundo é o resultado das trocas simbólicas entre as pessoas. E as trocas simbólicas das pessoas indicam a existência de algo que faz sentido. Troca simbólica é troca de símbolo, né? Eu entendo uma coisa a partir daquilo que percebo, penso, né? A partir das minhas experiências que eu tenho, e a partir disso me comporto. E há uma consequência que, em diversos graus, né? Em níveis de indivíduos, em níveis de grupos sociais, em níveis de sociedade, organizam o encaminhamento do mundo. Vamos a um exemplo simples para a gente entender esse negócio. Eu, Bonifácio, sou um homem negro que vivo na contemporaneidade. Em 2020, eu cresci em um contexto específico e, neste momento, debato com uma outra pessoa, digamos que um homem branco que vive em um outro contexto específico. Eu vivi experiências de vida e, portanto, experiências de sentido diferentes. Meu pai era um engenheiro químico, o pai dele era um músico, né? Os contextos familiares eram diferentes. Na casa dele, inclusive, os pais fumavam, né? Entre eles não era um problema, e na casa dessa pessoa existia uma tendência maior de formalidade. Existe uma organização diferente entre essas duas pessoas nos termos daquilo que elas entendem como mundo, né? Como mundo, como é correto o mundo, como deveria ser correto o mundo. Então, eu e essa pessoa interagimos e, a partir de diferentes formas de entender o mundo, de dar sentido para o mundo, nós interagimos e produzimos consequências para o mundo. Após o meu encontro com essa pessoa, trocaremos valores, entenderemos coisas e sairemos pensando de forma diferente a partir da interação disso que falo e o que ela fala comigo. Isso acontece a todo momento quando você encontra uma pessoa que você conhece, tá? Os indivíduos influenciam os outros a partir daquilo que eles trocam, né? Então, esta consequência desdobra-se para outros espaços. Por exemplo, digamos que o resultado dessa interação foi uma situação positiva. Eu saio dela feliz, encontro minha família feliz. E desdobro, né, não insiro, a partir de então, nenhum tipo de elemento qualitativo negativo ao desdobramento, né, daquilo que aconteceu comigo, do efeito desta linguagem, nesses valores, sobre o desdobramento da história, né, tanto minha, da minha família e do mundo. Digamos que foi ruim. Eu chego, interajo com ele, tenho consequências que vão interferir eventualmente na relação com meus familiares, colegas de trabalho, e desdobram-se em cadeia no campo. A partir dessa relação, nós podemos pensar que haverá influências nos grupos sociais, nas instituições em que esses grupos sociais estão, e, no final das contas, pensemos aqui em instituições sociais, né, instituições políticas, por exemplo, agindo na relação com a sociedade, com mais ou menos dificuldades, a depender da organização dos valores que organizam cada um dos lados. Eu não sei se eu consegui ser claro para vocês, mas eu vou tentar ser menos complexo, né? A história do mundo só pode ser a história da humanidade.
E a humanidade em si se organiza a partir daquilo que ela fala e entende e a partir daquilo que ela faz. Ponto. Eu e você, nesse momento, estamos fazendo alguma coisa, nossos corpos estão em algum lugar, eu estou aqui falando, minha mão está se mexendo e eu estou pensando em palavras. Você também, e apenas isso. Posso afirmar que a condição humana, segundo Hannah Arendt, diz respeito àquilo que se pensa, portanto, que se entende que é simbólico, e aquilo que eu faço. Né? A minha ação do mundo, a ação do meu corpo no mundo, mas uma ação desse corpo com sentido. Porque tudo que este corpo faz, algum sentido tem. Tanto racionalmente como em dimensões menos racionais. Por exemplo, quando explode uma bomba, você toma um susto. Antes de você ouvir, seu corpo ouviu. E seu corpo te prepara para o que pode vir a acontecer. Quando explode uma bomba, você não para. Puf, deixa eu ver, eu ouvi uns barulhos. Eu vou olhar para cá. Estourou uma bomba. Peraí que eu vou me assustar. Não, não acontece. Seu corpo, ele vai, né, a partir dos órgãos de sentido, né, não só de audição, mas também de tato, vão entender que aconteceu alguma diferença no espaço e, a partir dessa diferença, seu corpo se comportará. Me perdi um pouco, desculpe. Então, nós que somos organismos simbólicos, ao mesmo tempo somos organismos somáticos, que nos relacionamos a partir de linguagem em uma forma política. Hannah Arendt diria para a gente que a condição humana é constituída de trabalho, que é o agir do homem no mundo de uma forma intencional para a modificação do mundo, a sua imagem e semelhança, e, portanto, o desdobramento da sua existência no mundo e dos seus valores. O labor, que é o corpo que existe em algum espaço, eu estou agora na minha casa e você está na sua, né? E a política, que seria a troca dos elementos daquilo que pensam, que me permite, por conseguinte, organizar os meus entendimentos sobre o mundo. Tá? A história da fenomenologia representa, portanto, a história do mundo, que nada mais é do que a história da experiência de cada pessoa. E, ao mesmo tempo, a representação daquilo que pode fazer sentido para ela, então. Que, estando ela em um momento no tempo, encaminhará para um desfecho que só pode ser representativo para si. Na medida em que todo comportamento que se realiza por este corpo simbólico, que sou eu, tentando entender melhor o mundo e responder melhor ao mundo. Posso dizer, então, que a tendência de todos os corpos, de todos que somos, os entes que somos, que o Heidegger chama de Dasein, é um encaminhamento para a transcendência daquilo que é, a partir da adaptação a este enredo em que meu corpo simbólico vive. Acontece que esse corpo simbólico que vive, que sou eu, entende-se a cada momento em um contexto em que vive. Um contexto físico, em que ele percebe o mundo e pode nomear, mas também em um contexto subjetivo, o qual chamarei de pensamento. A todo momento eu estou em algum lugar pensando em alguma coisa, resumindo o que eu quero falar para você. E este pensamento, a todo momento me acomete, mesmo que eu não esteja pensando sobre aquilo que eu estou pensando. Geralmente nos momentos em que eu estou agindo. Este pensamento só pode representar aquilo que este corpo simbólico que sou vive naquele momento, nos sentidos possíveis, alcançáveis por mim. Neste momento em que vivo,
o meu corpo se expressa a partir do meu pensamento e representa como eu estou agora. E representa como eu estou agora em termos simbólicos. Eu estou pensando em alguma coisa porque nesse momento essa coisa que eu penso é o que melhor representa como eu estou agora. E ao mesmo tempo representa o meu corpo. O quanto este corpo sente-se seguro ou inseguro diante deste contexto. E, portanto, o quanto a avaliação sobre o mundo com que interajo precisa ser mais ou menos cuidadosa. Eu estou falando para vocês que nós somos um corpo, todos nós somos um corpo, e que esses corpos são corpos simbólicos, e que esses corpos simbólicos se comportam, reagem às contingências dos ambientes simbólicos, né? Das formas possíveis para eles. E as formas possíveis para eles só podem ser diretamente associadas com os estados que estes organismos que eles são e elas são, estão. Este organismo que sou, na medida em que sou um organismo que penso, portanto, um organismo simbólico, tenderá a apresentar-se alegoricamente, a partir dos pensamentos, representando o estado que integra a condição do corpo em forma de pensamento. Isso é um preâmbulo, isso que eu estou falando é um preâmbulo para a gente chegar na questão do ser em Heidegger. Né? Nossa discussão hoje vai ser a partir de Heidegger para discutir o ser e Mokichi Okada para discutir arte. A dimensão do ser em Heidegger só pode ser entendida na medida em que eu faço uma digressão sobre a condição fundamental daquilo que é. E aquilo que é só pode estar contido em uma vida. Eu sou Bonifácio, não existe nenhum outro José Bonifácio neste momento, neste corpo, nesse espaço, né? Não existe outro além de mim. Você, fale seu nome, eu sou tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Neste momento eu estou aqui, a minha esposa está aqui, os meus gatos estão aqui, essas plantas estão aqui. Somos, cada um de nós, vida. A dimensão do ser só pode ser entendida em unicidade. E por isso que eu fiz esse passeio, né, das relações humanas, chegando em sociedade e tentando mostrar para vocês que este corpo que pensa e se relaciona com o ambiente é um corpo que se nomeia a partir de um eu, e que esse eu nada mais é do que a representação do que se pode, a partir de tudo que já vivi, de tudo que já conheci, neste momento agora. Neste momento agora. Acontece que este eu é o resultado da expressão de um pensamento que vem de algum lugar e representa alguma coisa sobre este corpo em que vivo. Sobre aquele corpo em que vive a minha esposa, naquele corpo em que vive aquele gato que é o meu, naquele corpo que vive essa flor, essa planta que é minha. Chegamos aí na dimensão do corpo. Estamos no corpo, vivemos no corpo. Eu sou um ser que existo neste corpo. Eu sou um ser que a todo momento representa o estado desse corpo que a cada momento precisa se entender, precisa se nomear, precisa identificar o mundo
a partir de si. Convido vocês nesse momento a um mergulho completo ao interior da vida, que é de onde tudo se torna possível. Então, nessa digressão, eu chego a um ponto em que eu posso encontrar o ser. O ser em Heidegger representa este espaço, este lugar em que há, antes de tudo, a vida. Porém, todavia, contudo, este ser que representa, antes de tudo, uma vida, expressa-se a todo momento, simbolicamente, neste corpo, expressa as possibilidades que podem ilustrar o estado daquele organismo naquele momento, né? O conceito de ser em Heidegger representa justamente o lugar anterior a isto que se apresenta agora. E uma vez que se apresenta agora, depois do que aconteceu, jamais poderá ser entendido por mim como aquilo que é, né? Como aquilo que é. Então, o Heidegger vai mostrar para a gente que o ser é o conceito mais universal e mais vazio. Por que é mais universal? Primeiro, porque o ser abrange tudo que existe. Porque tudo que existe só pode existir a partir de mim. Tudo que existe só existe a partir de mim. Por exemplo, Mikael está aqui, aparecendo na minha página, ele está expressando alguma coisa a partir do que ele percebeu, né, e expressou, representa como ele está. Ao mesmo tempo, outras pessoas estão aqui, tem 7 pessoas na sala, oi, né, e cada uma dessas pessoas só pode representar, entender o mundo a partir de si. Ou seja, todas as pessoas têm acesso à possibilidade do ser. Todas as pessoas são uma unicidade, uma subjetividade que se apresenta a partir de um pensamento que só pode ser entendido posteriormente à emissão que o representa, né, a partir deste ser que sou. Então, por esse motivo, o ser, ele ao mesmo tempo que ele é universal, ele está em todos e apenas a partir de si pode-se entender uma extensão de mundo. Afinal, a minha extensão de mundo é diferente da sua, né? Porque temos experiências diferentes, simbólicas. Porém, acessamos a possibilidade de existirmos. Por outro lado, esse conceito é o conceito mais vazio existente, porque não é possível acessar o ser. Porque a percepção do ser, a percepção do ente que expressa o ser, é sempre posterior ao que o ser é. Quero dizer para vocês, portanto, que tudo que você pensa é uma consequência do seu estado. É uma consequência do estado deste ser simbólico que é você, que se expressa a partir do seu corpo, que se expressa a partir do seu pensamento e, inclusive, se expressa através das dificuldades que você tem, se expressa a partir das projeções que você faz, se expressa a partir dos estados afetivos que você tem, que falam sobre você. O estado afetivo, por exemplo, eu sempre brincava na sala de aula sobre ciúme. Eu tive uma situação de ciúme em que eu me senti ciumento e eu perguntei para mim, o que é que ciúme fala sobre meu estado nesse momento? Fala que eu estou inseguro. Aí eu perguntei, eu estou inseguro com o quê? Aí eu comecei a perceber em minha vida quantas coisas estavam me fazendo inseguro, né? Então eu percebi que efetivamente o meu estado de insegurança representava o estado do meu organismo, que sinalizava para mim a partir do ciúme, né, uma possibilidade de aniquilamento. Mas, por outro lado, sinalizava que em vários estados da minha vida, em dimensões da minha vida, existia algum aspecto
né, que poderia promover a insegurança. Então, o nosso ser se expressa para a gente a partir dos nossos estados, representando os nossos estados que variam de estados mais seguros para estados menos seguros e podem ser entendidos em suas qualidades a partir das representações que eu vou chamar de ônticas, né? As representações em formas de entes, as representações em formas de imagens, as representações em formas de estados de sensação que o nosso corpo a todo momento produz. A fenomenologia, encaminhando nesse sentido, ela sinaliza para mim que, antes de tudo, eu existo nesse corpo e sou uma diferença de todos os outros corpos que existem. E, portanto, antes de representar no mundo, represento em mim mesmo aquilo que sou, aquilo que preciso agora, neste momento, para dar conta disto sobre mim, que se apresenta para mim e, por vezes, eu não consigo perceber o que é. Mas para perceber o que é, basta perceber o que você pensa. Simples! Perceba como você pensa e perceba os seus estados. O retorno para a questão do ser, o retorno para um entendimento, né, sobre o que se é, no sentido ontológico da coisa, só pode ser encaminhado a partir do acompanhamento daquilo que se pensa e o acompanhamento daquilo que se faz. Afinal, como eu falei para vocês há pouquíssimo tempo, nós somos pensamento e corpo que age, né? Então, perceber o que esse corpo que é meu expressa me permite acessar como eu estou. E esse corpo que é meu se expressa a partir de palavras e de ações. Esse eu que sou se expressa a todo momento em um encaminhamento para o futuro que acontece a todo momento. Acabou de passar o segundo. Adaptando-se no mundo, buscando adquirir sentidos para continuar aquele caminho que se percorre na vida, no devir, no ser para o futuro. Tá? Então, este ser para o futuro nada mais é do que o desfecho para que este ser se encaminha. Eu nasci um dia eu vou morrer, e durante esse período eu fiz um monte de coisa, né? Eu posso dizer no final da minha vida que o encaminhamento da minha vida, né, o resultado da ação da minha vida no mundo me levou até determinado lugar, estágio, situação, e posso dizer que o projeto deste ser que sou, encaminhando-se para entender-se e realizar-se no mundo, me encaminhou para aquela direção. Mas eu não preciso morrer para descobrir qual é o sentido do meu ser. Basta eu observar o que é que eu estou falando e o que é que eu estou fazendo no tempo. Pega a sua timeline lá e vai olhar o que é que você falava há 2 anos atrás. Observa quais são os padrões que acontecem em ciclos, você vai perceber e identificará que a sua mobilização na vida, a sua mobilização no tempo te levou para um lugar que diz respeito a você. Diz respeito a você. E apenas a você, que é a sua vida. Eu estou falando umas coisas aqui, às vezes eu fico pensando, perdão, isso parece ao mesmo tempo muito complexo e muito lógico, né? Dizer que as coisas que acontecem com você dizem respeito à sua vida. Mas no final das contas, quando eu falo sobre diz respeito à sua vida, eu estou falando que elas dizem respeito às escolhas que você fez, e as escolhas que você fez só poderiam ser aquelas escolhas naquele momento em que você fez. As escolhas que você fez são anteriores ao que você faz, inclusive. Porque as escolhas que você faz são resultado da ação do seu pensamento e do seu corpo, que são posteriores à efetividade, né, das coisas que acontecem. Deixa eu falar mais um pouquinho disso para não ficar muito, muito estranho. Nosso corpo, gente, é um corpo que existe a todo momento nos espaços. Antes de eu chegar a uma conclusão, antes de eu perceber alguma coisa, eu preciso entrar em contato com essa coisa e assimilar essa coisa.
Então, o que eu penso sobre qualquer coisa é uma consequência, né, da ação do meu corpo com ela. Então, a ação do meu corpo, a percepção da ação do meu corpo sempre será posterior a aquilo que efetivamente acontece. Tá? Então, é isso. Então, entendendo o ser, eu vou me encaminhar para a arte, eu juro. Entendendo esse ser que sou, e ao mesmo tempo me nomeio como Bonifácio, mas ao mesmo tempo é vazio em sentido, porque eu não posso saber, eu não tenho como saber o sentido dele antes de tudo, né, o sentido do que estou fazendo, exceto que eu me pergunte. Esse ser, ele, segundo Heidegger, ele não é definível, mas, por outro lado, ele é acessível justamente a partir do entendimento da sua representação. Aquilo que se apresenta para mim, fala o que sobre mim agora? Né? Heidegger vai chamar isso daí de uma representação ôntica deste ser, deste ente que sou eu, que me nomeio como Bonifácio, em uma forma de presença ou Dasein, né, no conceito heideggeriano. E este ser que sou, encaminhando-me para o sentido da arte, ele se apresenta e se representa a todo momento a partir de imagens. As imagens que... Oi, Lu! As imagens que se apresentam para mim a cada momento são imagens que indicam um caminho, como o buraco lá do País das Maravilhas, um caminho, uma ponta de um novelo que pode encaminhar o entendimento dos sentidos daquilo que está acontecendo comigo agora. Ou seja, pode encaminhar o sentido do entendimento, do encaminhamento daquele ser que sou no tempo. No tempo, agora, neste momento, em que posso, no único momento, inclusive, em que posso voltar para mim e entender o que está acontecendo comigo agora. Tá? Então, o entendimento sobre o sentido dos seres que somos só pode acontecer a partir da identificação dos sentidos daquelas coisas que me acometem diariamente, dos pensamentos que tenho durante o dia. Eu falo para meus estudantes, pega o celular de vocês e cria lá uma gaveta e durante o dia escreva frases que vêm na sua cabeça e pergunte para si qual o sentido delas na sua vida nesse momento. O que é que isso fala de você? Identifique os sentidos, né? E isso vai ajudar você a perceber quais são os sentidos para você, perceber como está o seu organismo agora, perceber um encaminhamento das coisas que você tem feito. E se você fizer isso de uma forma temporal, você consegue observar como você tem se encaminhado na sua vida, em que tipos de enredos você tem se encaminhado, e inclusive os tipos de consequências, os padrões que acontecem nesses ciclos, né? Nesses encaminhamentos. Eu tô falando muito complexo? Ah, tá. Eu fico assim, ai gente, será que eu tô falando muita loucura? Mas tudo bem, encaminhemos. Então, gente, este ser que sou, já que se apresenta para mim a todo momento de uma forma imagética, em uma forma que é sensível, representa esse ser que sou na forma que pode ser no mundo, né? Neste momento, em forma alegórica, sempre. Sempre. Nós somos alegoria. Nós somos pensamento a todo momento. E esse pensamento que se expressa para mim em forma de intuição. Ou seja, um conteúdo que eu não escolhi pensar, mas que pensei e chegou a mim de alguma forma, como gênese da minha necessidade, permite acessar aquele conteúdo do meu pensamento que dá sentido a como estou agora. Eu vou repetir isso que eu falei, que eu acho que ficou complexo. Gente, olha só, eu sou uma pessoa e nesse momento estou pensando, certo? Pensei, o meu pensamento me permite pensar sobre ele.
E no pensar sobre ele, eu consigo identificar de que forma aqueles elementos qualitativos que se apresentam no meu pensamento representam o meu estado agora. Tá? Uma vez que o que é anterior ao pensamento só pode ser uma espécie de abstração, reconheço que aquilo que se apresenta a partir de mim simbolicamente representa puramente a coisa mesma que sou. Representa puramente o meu estado agora. E representa puramente, ainda não em forma de objeto, ainda não em forma de matéria, ainda não em forma de coisa, aquilo que sou. Posso dizer para vocês, portanto, que a todo momento o ser que sou representa, sim, potencial interpretativo, entramos na arte, que permite perceber o sentido da minha vida agora, mas também me permite, a partir do mesmo modelo, da mesma ferramenta, do mesmo sistema, acessar no mundo outros elementos simbólicos que me ajudem a entendê-los. E, uma vez nascida de um outro corpo simbólico também, me permite aproximar-me da humanidade de outra pessoa. Permite-me entender-me a partir da expressão da natureza de uma outra pessoa. Ponto. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto de que a expressão artística é a expressão pura do ser. Em um texto chamado A Respeito da Técnica, Heidegger ele vai discutir o quanto nós, que somos corpos simbólicos, estamos o tempo todo agindo no mundo, né? A partir de alegorias. Que massa que você está sentindo na aula, velho. A partir de alegorias, né? Em um processo constante de descoberta. 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 Existir para o futuro não é senão descobrir-se. E descobrir-se representa exclusivamente identificar a cada momento aquilo que é para mim. Mas acontece, vou fazer um adendo, que na forma de viver que vivemos há pelo menos 2000 anos, organizada pelo racionalismo materialista, os seres humanos foram cada vez mais afastados da possibilidade de entrar em contato com este pensamento, com esta intuição, com esta energia sexual. Conversava com minha esposa sobre isso ontem, que lhe permite perceber-se. Perceber-se. Associado a isso, os seres humanos são submetidos, na sociedade ocidental, a um modo de produção que organiza a sua vida de uma forma racional e o submete a determinados enredos e formas de existir, que, por conseguinte, limitam as possibilidades de enxergar o mundo. Vou dar um exemplo muito simples. Meu pai, José Bonifácio, meu pai era engenheiro de empresa e meu pai era um cara organizacional, empresarial. Uma vez meu pai chegou em casa e a gente queria fazer uma reunião familiar, ele mandou um e-mail, estava todo mundo em casa e ele pediu para a gente acusar o recebimento do e-mail.
a vida concreta, a vida em que vivemos, a vida em que os nossos corpos estão agindo e pensando, interagindo, acabam influenciando a forma como nós vamos nos comportar. E se esses corpos vivem nessas perspectivas mais ou menos organizadas a partir de um controle externo, será controlada também as possibilidades daquilo que se pode pensar, horas. Porque não há como pensar, né, sobretudo, fora da caixa, né, dentro de um processo institucionalizado. Né? Então, esse processo de organização normativa da sociedade ocidental, racional, afastou as pessoas do entendimento sobre as suas necessidades, os seus sentidos, as suas coisas, o seu estudo, né? E a arte... Dei um pauzinho aqui. E a arte, especificamente, acaba sendo o caminho para acessar essa possibilidade de identificação da humanidade de outros a partir do que eles produziram e, ao mesmo tempo, a expressão minha de forma completamente livre, descobrindo-me a partir da expressão daquilo que o meu corpo faz. E tudo que o meu corpo faz pode ser representado simbolicamente. Seja a partir da dança que danço e sinto e faço sentir o meu corpo e perceber-me mais, seja a partir do risco que simplesmente faço e depois posso olhar e dar sentido. Qual o sentido de eu desenhar uma flor enquanto eu poderia desenhar tantas coisas? O que essa flor fala sobre o meu estado nesse momento? O que eu posso falar sobre ela? O que ela falaria para mim? Tudo isso dirá um pouquinho sobre como estou com aquilo que produzo, com aquilo que sou eu. Né? Então, o acesso a esta sensação viabilizada pela arte seja expressa por mim enquanto representação livre, mesmo que seja organizada em alguma forma de padrão, a respeito daquilo que vivo agora, bem como um caminho para acessar os outros sentimentos de outras pessoas, portanto, a humanidade. Outras emoções, outros afetos, outras formas de ajustarem-se criativamente os corpos, das formas como estão, nas condições em que estão, diante do mundo simbólico com quem elas embatem ou negociam e consensuam. Existem, interagem, negociam e consequenciam, e se encaminham. Né? Então, a arte é a interseção da possibilidade do ser, uma vez que o controle dos corpos resulta também no controle do pensamento, e o controle do pensamento resulta no controle daquilo que se pode ser. Voltando aqui logo para o início da discussão de Ser em Tempo em Heidegger, que é um livro que eu indico para vocês, interessantíssimo. Esta discussão sobre o entendimento do ser só pode acontecer uma vez que o ser foi dominado pela cultura ocidental. Antes da Idade Moderna, por exemplo, as pessoas viviam nos espaços, né, numa relação com a natureza, com o tempo, em África, inclusive, também, né, uma relação com a natureza em que eu sou um corpo também natural. Né? E, portanto, faço parte disso tudo e, a partir da relação com essas coisas, posso entender-me mais. Houve um afastamento dessa possibilidade na medida em que, a partir, né, da Idade Moderna, a construção do modo de produção capitalista, as pessoas passaram a se organizar em torno de um sistema de produção de dinheiro e de afastamento dos sentidos e, portanto, diminuição do valor daquilo que se expressa enquanto possibilidade genuína e genial em termos de humanidade. Né? Então, esse movimento da história do mundo encaminhou a humanidade para um momento histórico, vou chamar de uma era, do desconhecimento daquilo que se sente. Resultado, mal-estar na civilização, Freud,
né? Mal-estar na civilização, a perda completa dos sentidos de si em escala planetária devido à normatização das possibilidades de ser. A normatização das possibilidades de ser. A normatização das possibilidades de ser, inclusive a partir do controle dos corpos na era vitoriana, indicaram como podem ser os corpos, mas não é possível antecipar o que um corpo pode ser, uma vez que ele apenas pode ser adaptando-se em cada momento, em cada contexto. Eu acho que talvez isso tenha ficado um pouco complexo agora, mas não é possível solicitar para você que você me ame. Por favor, me ame. Não, isso não é possível. Não é possível determinar as sensações e os sentidos. Minto, é possível. Mas é possível afastando-as do entendimento de que elas podem sentir aquilo que sentem. E, por falar em sensação, eu falo em afeto e, portanto, falo em emoção. E emoção em si, vamos lá nos textos de emoção, você vai ver que a emoção é uma reação fisiológica que prepara o organismo para adaptação ao meio. Né? O meu medo fala alguma coisa sobre mim, tem uma função. A minha felicidade também fala alguma coisa sobre mim, tem uma função. Os afetos, as emoções, vão indicar os estados dos corpos, que são os estados das vidas em que os seres se expressam. Eu vou dar uma pausa aqui agora, ponto, para ler algumas perguntas que a galera está fazendo e depois eu volto para a gente entrar na discussão sobre arte. Luciana Laranjeira, gestalterapeuta, querida amiga, mandou aqui que a arte como forma de expressão de ser sem necessariamente preocupação estética. Perfeito, Luciana. Perfeito. A estética, gente, é uma coisa importante que você está trazendo, Luciana. A estética é representação cultural. A estética é uma representação da estruturação da linguagem. A estética é a organização em uma forma, em um como, da possibilidade de entender determinado tipo de padrão social, cultural e humano. A estética negra, por exemplo, tem uma característica totalmente da estética europeia, diferente completamente da estética tailandesa, oriental. Estética representa estrutura de organização simbólica e não necessariamente esta organização simbólica expressa genuinamente a necessidade deste ser, deste corpo que é. Júlia, o assunto é complexo, mas não é não. É só é quase um jogo retórico no entendimento sobre o que se é. Eu brinco com minha esposa. Obrigada, Ferreira. Eu brinco com minha esposa falando que a fenomenologia, especificamente de Heidegger, que é a que eu gosto, que eu tenho um interesse específico, faz uma brincadeira entre é e não é. Heidegger fala assim, vou dizer para você uma coisa, vou provar para você que a palavra é igual a talvez não seja, porque este é representado por uma possibilidade de ser. Mas, a partir da busca da representação dos sentidos que podem ter este talvez seja, esta aparência, é possível aproximar-se do sentido deste E, percebendo-se como este se organiza no tempo e no mundo, é possível entender um encaminhamento deste que é este ser, no tempo, em sua história. Tá? Ponto. Luiz Fernando perguntou, seria a arte, então, um estado de liberdade e de autoconhecimento? Excelente, man. A arte, em si, representa a expressão daquilo que é. Ponto. Repito, a arte, em si, representa a expressão daquilo que é. Vou repetir uma terceira vez. A arte, em si, é a expressão daquilo que é. Aquilo que é, como eu falei para vocês, é a representação do ser.
e a representação desse ser que está num corpo, no caso eu sou eu, e me percebo aqui falando, é daquela forma. E uma vez que esta forma seja percebida por mim, eu posso manuseá-la, um conceito também do Heidegger, para um encaminhamento melhor para mim. Em Gestalt terapia, a gente poderia falar que isso aproximaria de awareness, né? Na medida em que eu percebo o sentido para mim e posso, inclusive, definir, após perceber, quais são os sentidos que eu escolho para aquilo e definir a melhor forma do meu comportamento. Eu posso dizer que a arte é a pura expressão daquilo que descobre, porque a todo momento, exclusivamente a todo momento, eu descubro, porque eu não tenho como afirmar o que será no futuro. A todo momento eu descubro, e esta minha descoberta é acompanhada pela possibilidade de entender, pela possibilidade de pensar, pela possibilidade de identificar sentido daquilo que sou agora. Então, a arte, antes de tudo, é a expressão do ser que sou e que, sim, pode ser organizada a partir de padrões estéticos, que nada mais são do que organizações, né, de sentido. Para ficar mais simples isso, eu estava conversando ontem com minha esposa sobre como a gente aprende as coisas. A gente aprende as coisas, vamos pegar o Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal. A gente acaba adquirindo, né, padrões de comportamento e de linguagem a partir daquelas pessoas com que a gente interage, né? A gente acaba aprendendo a partir da diferença. Você começa a se relacionar com a pessoa, você percebe que você começa a entender sobre um assunto, ou você começa a falar de determinada forma, porque nesta interação se trocam sentidos simbólicos, entendidos em cada corpo, né, que passam a fazer parte, né, de um repertório simbólico com o qual eu posso, a partir de então, entender o mundo e me identificar. Então, a estética, finalmente, será a consequência da integração com outras possibilidades, mas geralmente, pensando em estéticas culturais, objetificadas, transformadas em coisa, transformadas em mitos, em ritos, né, em imagens, que a partir de então, arquetipicamente, talvez, inclusive, represente alguma coisa para aquele grupo ali, para aquele povo. Então, a arte em si é o fundamento da descoberta. Mais uma vez, a arte em si, genuinamente, é o fundamento da descoberta. A arte em si apresenta-se como uma possibilidade que se apresenta agora, enquanto expresso, enquanto vivo, e no seu encaminhar me permite dar sentido, mas me permite também, na medida em que eu exerço a arte, transformar o mundo a partir da minha imagem e semelhança. E melhor, conseguir enxergar nesse mundo que vivo aquilo que sou. Então, a arte é o fundamento da descoberta. A arte é o fundamento daquilo que representará o ser humano. Ponto. Vamos ver aqui mais uma pergunta da galera. Lucas, o ser se revela através da ação. Massa, Rafa, estudante da UNEB, amigo querido. O ser só pode se revelar a partir da ação, óbvio, claro. Por quê, gente? Porque não há outra opção em existir, exceto agir. A todo momento, eu ajo, mesmo que eu fique parado. E em uma dimensão um pouco mais abstrata, anterior, antes de agir, eu penso, e o meu pensamento
é ação. O meu pensamento mobiliza o meu próprio pensamento. Pensem em vocês quando você sai na sala de aula para ir no ponto de ônibus. Daqui para cá você pensou em um monte de coisa. E esse um monte de coisa que você pensou levou você a fazer alguma coisa, né? A tomar uma decisão. Né? Então, existir é agir. Não existe a possibilidade de não agir na existência, porque existir é encaminhar-se para o futuro. Eu tenho até uma música, eu vou tocar para vocês daqui a pouquinho, o Conselho dos Antepassados, que ela fala que o tempo eterno baralho que carrega o rebanho. Não há opção. Se você ficar parado, o tempo te acompanha. Porque o tempo te carrega, porque ser é tempo. Eu vivo no presente, não dá para parar no passado. E não dá para ir no futuro. Né? Paula enviou uma post solicitando. Paulo, boa tarde. Onde você não gostaria de porque quero citar você, mas não quero citar Heidegger. Tem essa questão de Heidegger aqui, que Heidegger, infelizmente, tomou péssimas escolhas na história do tempo. Mas eu não posso abrir mão de entender a discussão que ele traz, que é uma discussão interessantíssima, que na verdade, eu tenho alguns pensadores fundamentais que organizam o pensamento contemporâneo, que são Heidegger, Mokichi Okada e Wittgenstein. Né? O Heidegger ele retorna a questão do ser que foi esquecida, e o Wittgenstein ele aproxima na ideia da possibilidade de entendimento das coisas, da linguagem, da estruturação simbólica em formas de estrutura, e o Mokichi Okada que ultrapassa essa ideia do ser para uma perspectiva de espírito e de virtude. Né? Que massa, Paula Franco, minha querida tia. Vamos aqui, Lucas Pereira. Parada para responder pergunta, né? Vamos lá. Tendo em vista a complexidade de ambos, você pensa que a psicologia tem mais argumentos para explicar a arte, ou a arte explica melhor a psicologia? Vou repetir a pergunta. De Lucas Pereira, querido brother, tendo em vista a complexidade de ambos, você pensa que a psicologia tem mais argumentos para explicar a arte, ou a arte explica melhor a psicologia? Lucas, olha só, eu acho que é impossível dissociar as duas coisas. Eu acho que o modelo de organização do pensamento, vou chamar de ocidental contemporâneo, ele foi organizado a partir da separação dos saberes, mas, fundamentalmente, eu acredito que a psicologia é enorme, na verdade, não dá para definir, mas se eu pensar que a psicologia vai pensar sobre os sentidos do comportamento das pessoas, eu não consigo entender sentido senão a partir da descoberta daquilo que é para alguém. E descobrir alguma coisa em si é similar a estar exposto a um quadro de arte em que você tem que parar para ver. Em processo psicoterapêutico, você tem que parar para ver. Você tem que olhar, tem que entrar em contato. Você não vai, tipo assim, você tem abordagens mais, né, objetivas que fazem coisas menos com sentido, ou não sei, mas você não vai conseguir modificar um comportamento, uma assimilação, sem você parar para olhar sobre aquilo, né? E parar para elaborar, para assimilar. E tudo isso exige um perceber. Especificamente, eu acho que especificamente é isso, tá? Adriane Rocha fez uma pergunta aqui. Então, aprendemos a partir da diferença, experiência que vai ser diferente. Então, aprendemos a partir da diferença e experiência que vai ser diferente para cada um a cada momento. Perfeito. Perfeito, Adriane. Se você pensar que eu existo, você existe também. Inclusive, a Adriane Rocha é estudante é psicóloga, fez uma pesquisa sobre psicologia e arte surreal. Ela trouxe um estudo sobre o livro O Destino do Jovem Werther, e ela fez a partir da matriz, né, do ciclo de contato de Jorge Ponciano, ela analisou um caso de suicídio, né, que é o caso do livro, e ela trouxe desdobramentos muito interessantes, né? Enfim, vai fechar aqui no Instagram, mas depois eu volto. Então, sim, Adriane, enquanto eu existo e eu
passo a organizar os sentidos da minha vida, né, no encaminhamento dela no tempo, nas experiências que eu tenho com pessoas, com circunstâncias, como aconteceu para mim, naturalmente, as experiências dos diferentes corpos serão diferentes simbolicamente, né? Sendo homens, sendo mulheres, em determinado contexto, tudo isso é diferente. E o encaminhamento, né, desta vida só acontecerá a partir do contato com a diferença. Porque é a partir do contato com a diferença que aquilo que sou, aquilo que entendo, se integra com aquilo que se apresenta agora. E a consequência de qualquer tipo de integração é a modificação, né? É um encaminhamento da diferença para um outro patamar, para o desdobramento, né, do amadurecimento do ser. Ponto. Sei que eu acho que estou falando um pouco complexo, mas vamos continuar. Júlia Gabriela fez assim: fazer arte proporciona a compreensão de si. Fazer arte proporciona a compreensão de si mesmo e consegue ir além quando chega no outro e lhe proporciona o mesmo, o que torna mais bela. Muito bom. Você entrou, Júlia, numa perspectiva que eu vou trazer para vocês quando eu vou falar sobre arte. O Mokichi Okada, que é o outro filósofo que eu estou trazendo para vocês nessa discussão, que é a Heidegger Mokichi Okada, ele vai falar que arte é isso aqui, ó. Verdade, bem e belo. Só. Se eu entendo em Heidegger que a arte é a pura expressão da descoberta, que é a pura expressão do ser que sou, e eu entendo que a pura expressão do ser que sou em si é verdade, é verdade. Isso que você está sentindo aí agora. Sinta aí você dentro. Presta atenção no seu nariz. Olha para o lado. Está percebendo aí que você está em um lugar, um espaço aqui agora? Pense aí o que é que você está sentindo. É verdade. Você está sentindo é verdade. É verdade, sim. Então, a verdade é a expressão pura daquilo que é o ser, né? E aí ele fala que a verdade é o caminho. A partir do acesso daquilo que é expresso automaticamente por mim, posso acessar aquilo que sou. O bem é a ação, o belo é o sentimento, né? Desejo ardente que todos os cultivem. Peraí que eu vou procurar. A partir do acesso verdadeiro, genuíno para aquilo que sou, mesmo que aquilo que eu sou, que se apresente a partir de mim, seja obscuro, eu entrarei em contato com aquilo que sou e descobrirei em mim o que eu chamarei de sinceridade. Não é possível avançar sem ser sincero consigo. Não é possível avançar. Mentira. Não é possível acessar de uma forma fluida sem a verdade. Só que, como somos seres animais, a verdade que nos acomete pode ser também uma verdade que não seja luminosa. Eu conversava com o Rafael, que inclusive falou aqui, nos sentidos do mito da caverna de Platão, né? Que talvez o mito seja o contrário, não é sair para ver a luz, talvez seja mergulhar na lama da caverna mesmo e encontrar na sombra, né? naquela lama, a luminosidade sobre o que se é e perceber-se como aquilo que se é mesmo, assumindo-se, mas controlando-se a partir de então este mal que sou. Né? Então, encontrar-se com a verdade permite que eu lide com ela da melhor forma possível. E a melhor forma possível sempre será o bem. Não no sentido do bem judaico-cristão, mas da forma que produz o menor desgaste afetivo. E a forma que produz o menor desgaste afetivo, naturalmente produz ao organismo um melhor bem-estar. E um melhor bem-estar promove ao organismo melhor possibilidade de assimilação daquilo que se é. No fim das contas, eu estou falando para vocês que entrar em contato consigo, sobretudo a partir da arte, sobretudo a partir
de uma arte que expressa talvez uma coisa que não seja virtuosa, permite que você organize os seus conteúdos e olhe para eles depois, de preferência, com carinho e amor, afinal, aquilo é você. E fala sobre como você se sente no momento. Né? Então, Júlia Gabriela, a verdade, na medida em que você expressa a arte, né, você pode compreender-se, e compreendendo-se, você vai adquirir uma possibilidade muito maior de interagir com o mundo, porque antes do resultado do mundo, percebe-se quem é e como você está, né? E uma vez que eu estou de boa comigo, eu me entendo, a minha relação com o mundo tenderá a ser uma relação aberta, simples, com um pouco de energia, será mais bela, né? É, e uma vez que eu expresso aquilo em outra dimensão, desculpa, em uma outra dimensão, na medida em que eu expresso aquilo e tenho a oportunidade de remanejar, de reconfigurar, eu posso definir aquilo que eu expresso, portanto, aquilo que eu sou, em forma de beleza, reajustando, reconfigurando os sentidos das coisas que eu vivo para mim. Por conseguinte, as consequências delas. Né? Seria aí a ideia da transcendência, né? Saudável. Né? Massa. Então vamos lá. Eu vou. A verdade não é uma sentença, é uma expressão genuína do ser. Ela é subjetiva e histórica. Perfeito, Laura. A verdade, vou ler de novo. A verdade não é uma sentença, é uma expressão genuína do ser. Ela é subjetiva e histórica. E sobre isso que você está falando, Laura, ela é genuína e histórica. Ela acontece aqui agora e é verdade. E ela acontece em um contexto de sentidos. Ela acontece em um contexto de sentidos. E neste contexto de sentidos, meu corpo está. Eu estou agora na sala de minha casa em um contexto de sentidos. Tudo que está aqui nessa sala me faz algum tipo de sentido e, portanto, me proporciona um estado sensório, inclusive, né? E essas coisas que estão aqui, elas só podem estar aqui porque elas fazem sentido para mim agora, né? Por outro lado, na vida contemporânea, na sociedade, ao mesmo tempo vivemos em contextos de sentidos que exercem sobre nós influências sobre como nós vamos nos comportar. Por exemplo, nos contextos machistas, nos contextos racistas, nos contextos diversos. Haverá necessidade dos diversos corpos nesses enredos de se comportarem, né, da melhor forma possível para assegurarem, né, a sua vida nesse tempo. Enfim, fui para o outro lado. Odilon, eu já tentei tantas coisas e hoje vejo o mundo melhor cada vez. Que massa, velho. Isso significa que você conseguiu organizar o seu pensamento em um encaminhamento belo, como a Júlia Gabriela falou aqui na outra plataforma. Né? Na medida em que você consegue reorganizar os sentidos que se apresentam para você, mais você conseguirá encontrar soluções que gastem menos energia para o seu sistema, para o seu campo, para o seu organismo, para existir. Né? Dizer para si o que sente agora é começar a entender o ser. Dizer para si o que sente agora é começar a entender o ser. Rafael fez essa pergunta aqui agora. Dizer para si o que sente é um primeiro movimento para acessar as possibilidades dos sentidos do ser. Como Heidegger falou para a gente, o ser ele é universal e vazio. Tipo, não tem como chegar no ser, porque chegar no ser é literalmente como chegar na essência da vida. E a vida em si ainda não conseguiu ser nomeada como essência, apenas como nome, apenas como sopro, né? Como algo anterior a possibilidade. Há quem diga que a vida é Deus, né, o Deus é o divino, mas efetivamente a vida é uma possibilidade apenas. Ponto. É isso. Então,
entrando agora na discussão sobre o aspecto da arte, eu acho que na verdade a gente já falou um monte sobre isso. A arte em si é a expressão da descoberta. Na medida em que, e eu estou trazendo isso aqui em 3 sentidos, tem um texto bacana do Heidegger que é a respeito da técnica, que ele vai mostrar para a gente o quanto a gente, enquanto corpo que existe, gradualmente vai descobrindo, né? Vai se adaptando constantemente e como o encaminhamento dessa descoberta a partir da arte permite que nós nos encontremos com nós conosco mesmos, porque a partir da arte nós podemos olhar de uma forma completamente ingênua para aquilo que se apresenta e dá sentido, e cada vez que você olha de novo para a arte, você aprofunda o entendimento sobre as coisas que ali se apresentam. 2, ao mesmo tempo você consegue encontrar e identificar a humanidade que se apresentou naquela coisa, né? A arte se objetifica e vira um elemento arquetípico, inclusive, em termos de uma organização de totalidade, que pode produzir no outro sentidos que favoreçam o entendimento da vida deles naqueles momentos, né? E, ao mesmo tempo, no terceiro grau, enquanto artista, enquanto aquele que utiliza o seu corpo na produção de arte, encaminha-se à construção do mundo que sou. Afinal, eu sou um universo, eu sou um mundo. Gente, o mundo que existe, tudo que eu tenho acesso só aconteceu a partir desse corpo. Eu sou o mundo. Eu sou o mundo que existe em mim. Né? Mesmo que exista, tem um mundo aqui. Mas eu sou o mundo que existe em mim. E este mundo só pode acontecer a partir de mim. Então, aquele que decide fazer arte expressa-se e realiza-se sendo um instrumento de si mesmo. O artista, que é qualquer pessoa, né, como o Rafa perguntou, fazer arte é iniciar a expressão de si e perceber. O artista, ele encaminha constantemente para a descoberta, porque ele faz de si mesmo o recurso para a construção do mundo. Ele transforma o mundo à sua imagem e semelhança, e no processo de fazer, ele tem a oportunidade de retocar, de reconfigurar e de organizar gradativamente melhor, né, aquilo que representa ele. Quanto mais se faz, mais se lapida. E quanto mais se lapida aquilo que eu sou, aquilo que eu percebo que eu sou, aquilo que eu percebo que eu expresso, mais eu vou entender como eu funciono e como Júlia Gabriela falou aqui um pouco mais cedo, né? Mais belo serei. Tem um livro do Richard Sennett que eu sugiro para vocês, chamado O Artífice, que ele vai mostrar o quanto, antes do processo de modernização do mundo, que é, mais uma vez, o nascimento da era capitalista, do sistema capitalista, os artífices, os artesãos, eles gastavam tempos, né, para produzir as artes nas suas maiores minúcias. Mas produzir arte na maior minúcia encaminha as pessoas para uma necessidade de lapidação de si, de paciência, de expressão verdadeira daquilo que representa ela, né? Então, no sentido do livro do Richard Sennett, o artesão carrega consigo, eu chamarei aqui, a pulsão da saúde mental, porque a partir da realização de si, naquilo, na coisa, utilizando instrumentos, ele transforma o mundo à sua imagem e semelhança. Ô, Gica, fazer arte é se revelar, fazer arte é descobrir. E descobrir é um processo constante dos nossos seres, nestes corpos, que vivem no tempo. Né? Pode reenviar, Paula, seu comentário. Então, gente, eu acho que meio que fechando, a expressão artística, ela permite a identificação com a humanidade de outro. Imagine você que você está num dia de muita felicidade. Imagine como seria um mundo sem um Deus, com um Deus que não soubesse dançar. Imagine se num dia de felicidade você não tivesse uma música
para representar aquilo que você sente. Imagine você no dia com dor de cotovelo, aí toca aquela música, você bota uma música de dor de cotovelo e você se encontra com a sensação que aquela pessoa tem, então você assiste um filme e vê, olha, aconteceu isso comigo. A arte revela a humanidade. E a arte revela para aqueles humanos que não conseguem se perceber em si as possibilidades do que pode acontecer com eles e com elas. Tá? Então a arte permite a expressão da deificação do divino dos indivíduos, ponto 1. A arte permite o encontro da humanidade e a arte permite que o artista, enquanto ser que produz arte, que somos todos, organize o seu mundo de uma forma gradativamente mais organizada, mais virtuosa no tempo. A arte permite a transcendência e a realização dos seres que somos a todos os momentos. Ponto. E na medida em que ela se torna mais virtuosa, na medida em que ela repete-se no fazer-se, também organiza o artista no seu ser em si, na sua realidade, na sua possibilidade, na sua autoestima, na sua possibilidade de nomeação de si, na sua identificação como ser no mundo. Ponto. Estamos alinhados com o nosso eu interior, abrimos nosso agian da consciência. Quando estamos alinhados com o nosso eu interior, abrimos nosso agian da consciência. Pois é, você trouxe um conceito interessante que eu não falei aqui, Paula, que é o conceito de consciência na fenomenologia. A consciência, antes de tudo, é em si, ou seja, a consciência é minha, e a consciência, ela é a possibilidade de qualquer coisa. A consciência é a possibilidade do sentido. A consciência é a possibilidade de identificar-me como vida. Então, na medida em que eu falo em primeira pessoa, eu percebo-me, e percebendo-me gradativamente, eu amplifico a possibilidade de perceber a minha consciência que se apresenta para mim aqui e agora, neste momento, e me faz perceber como eu estou. Por exemplo, perceba agora que eu estou balançando o meu pé, e balançar o meu pé talvez indique para mim aqui, tá bom, indica para mim que, de certa forma, eu estou equilibrando a minha ansiedade, né, nesse adaptar-me ao falar para vocês, né? Então, na medida em que eu tomo consciência da minha consciência, percebo-me, e percebendo-me, não há outro caminho senão aquele de aprender a sinceridade sobre o que sou agora. E isso que sou agora representa como o meu corpo está neste momento e me permite entender o que ele precisa. Ponto. Isadora Sebadelli, professora da Rui Barbosa, mestre em psicologia, doutoranda, querida esposa, pergunta: a arte revela, anuncia, pergunta não fala, a arte revela, anuncia, descortina antes de que se saiba aquilo que é e que será. Então, alguma coisa diante do posterior, possibilidade de reflexão. Arte é vanguarda, anunciação. A bola de cristal que revela os desdobramentos de mundo daquele que é, já que o mundo é para. Perfeito. O mundo é para. O mundo é para. O mundo é para cada consciência. Articulando com o que Paulo acabou de falar. O mundo é para cada consciência. Só que aí chegamos num ponto. Se o mundo é para cada consciência, existe 7,5 bilhões de consciências humanas no mundo agora. Qual é o mundo que está certo? Faz como? O mundo que está certo é o mundo que identifica a sua liberdade. E identificando a sua liberdade, reconhece que a liberdade do outro é inalienável. Ana pergunta aqui: então, a nossa expressão artística e a percepção da expressão do outro nos colocam em contato conosco, nosso autoconhecimento. Tem uma coisa bacana, Ana, que você traz aqui. A expressão artística e a percepção da expressão do outro nos colocam em contato conosco,
Nosso autoconhecimento, sim. A expressão do outro, se você está me falando da expressão do outro, a expressão do outro fala para mim sobre o que eu percebo sobre a expressão do outro. Isso é uma coisa importante de ser pensada. A expressão do outro me fala o que eu percebo da expressão do outro e, portanto, como me comporto em relação à expressão do outro. Mas tem um detalhe muito específico que a expressão do outro só vai representar para mim algo associado a como eu estou. Se você tiver num dia que você está dando tudo errado, você vai perceber que até uma pessoa te oferecendo dinheiro, então te elogiando, você vai dizer assim, ó, ela tá me sacaneando, né? Porque o seu organismo, talvez, nesse momento, vai estar um pouco reticente e tenderá a perceber o mundo de uma forma mais cuidadosa, né? Então, a expressão do outro, como eu me comporto em relação à expressão do outro, diz muito mais respeito sobre como eu percebo o mundo, como está o meu organismo, portanto, do que outra coisa. Mas sim, a expressão do outro me permite identificar como eu aparento para ele também. E a expressão artística de outra pessoa, em outro grau, permite que eu acesse aquele conjunto de sensações e sentimentos que são expressos por aquilo que se apresenta, né? Uma música que me faz chorar é uma música que me permite conectar com aquela emoção que ela está expressando, ou permite que eu identifique em mim algo que desdobre esta reação. É isso. Excelentes perguntas. Dica, querida, a expressão do outro também me revela, porque a minha percepção daquela arte me trará um sentimento. Perfeito, Gica. Foi isso que eu acabei de falar aqui. A partir da expressão do outro, e tem uma coisa bacana para falar para a senhora, inclusive, né? A expressão do outro permite que eu acesse a possibilidade da humanidade que é minha, a partir da humanidade de uma outra pessoa. A expressão da arte me permite reconhecer na vida, vírgula, no divino, que é a outra pessoa, que é a artista. E eu conversava com uma querida amiga, que é cantora, a Gica é cantora também, e eu falei assim, e aí, cadê, você não vai gravar seu disco? Aí ela falou assim, não, eu não sei o que. Aí eu falei para ela assim, vem cá, me diga aí uma cantora que você gosta. Aí ela falou, Mayra Andrade. Aí eu falei assim, diga uma música. Aí ela falou o nome de uma música. Aí eu falei assim, já imaginou se ela não tivesse gravado essa música? Como seria para você hoje? Né? O seu encontro com essa música fez com que você se encontrasse consigo. Wilson Simonal, o encontro com o Wilson Simonal está me fazendo entender o que é ser negro no início do século passado no Brasil, né? Quando ele chega na música homenagem a Luther King, ele pede licença para falar como um negro, né? Então, perceber a arte dele me faz, inclusive, me perceber como um artista negro e me identificar e associar a minha autoestima, que eu fico assim, porra, desculpa, esse cara é assim, né? Então, a partir da arte, eu consigo representar, eu consigo identificar a representação de um outro similar a mim, né? E posso me entender, me compreender e prosseguir, portanto, no encaminhamento da vida. Bom, gente, eu acho que por hoje tá bom, né? Lucas falou aqui, e pegando esse gancho que você falou, a liberdade, assim como a democracia, penso não ser a ausência de ordem, mas sim a ausência de opressão. Concorda, camarada? Lucas, eu vou responder para você de uma outra forma. Eu acredito que a liberdade, antes de tudo, é a identificação da possibilidade da vida. E eu trago essa ideia lá de Sartre, tem um texto, O Muro, o primeiro, né? É um livro de contos. No Muro ele vai mostrar pra gente a história de um cara que vai para uma parede de fuzilamento e ele mostra como somos livres mesmo diante da impossibilidade, porque somos pensamento, né? Então a liberdade, antes de tudo, é a possibilidade do pensar. A possibilidade do pensar é inalienável, é impossível não pensar, né? Então, na medida em que eu reconheço em que meu pensamento existe, ele, portanto, é livre, e que eu sou dessa forma, seria minimamente um ato de má fé
exigir que outra pessoa se comporte de uma outra forma. Seria exigir que outra pessoa vivesse sob regras diferentes da minha, que aprendi que ser livre é ótimo. E ser livre, antes de tudo, é pensar. Então, eu acredito que antes da não opressão é a possibilidade do pensar. Ana Laranjeira perguntou se vai ficar gravado em algum lugar. Vai ficar no Facebook. Aqui é um teste, eu vou tentar baixar lá e a gente vai jogar no YouTube. Inclusive, afirmando para vocês que estão aqui, fechando, agradeço por vocês estarem participando. Fiquem ligadas e ligados nessa página. Nós estamos organizando várias iniciativas. A gente já está organizando, enfim, não vou dizer o quê, mas vamos ter atividades constantes com psicólogos renomados, com pesquisadores e pesquisadoras, a partir de várias temáticas. Nós convidamos fortemente os estudantes e as estudantes da UNEB para participarem, né, trazendo discussões, diálogos. Este é um espaço democrático que tem a finalidade de representar as produções, o pensamento que circula dentro do Colegiado de Psicologia da UNEB, associado com as outras áreas de conhecimento das ciências humanas também. Então, eu convido vocês para participarem, para colaborarem, e agradeço por estarem aqui profundamente. E é isso, agradeço às professoras do Colegiado de Psicologia. Gostaria de fazer, inclusive, uma homenagem à professora Katia Jane, que está fazendo 40 anos de UNEB. Vou falar brevemente sobre a universidade. Vivemos em um momento de mudança de paradigma, estamos encaminhando para a era do conhecimento, passamos pela era da informação, e a universidade, Lucas, será o espaço de garantia, né, da liberdade. Estamos fazendo isso daqui e viabilizando um espaço digital que possa ser acessível para qualquer pessoa. Podemos levar discussões e encaminhamentos ao nível, né, da envergadura da Universidade do Estado da Bahia, que é composta por professores e estudantes fantásticos, né, para qualquer pessoa, tá? Gica perguntou aqui, só para fechar, identificação, o mundo verdadeiro é o resultado dessas interações e fusões das percepções individuais. Identificação, o mundo verdadeiro é o resultado dessas interações e fusões das percepções individuais. Interação, né? Isso, dessas interações e fusões das percepções individuais. Estamos vivendo em negociação o tempo todo. Ontem eu fiz um modelinho da vida, existir, interagir, negociar e continuar. A vida é isso, em qualquer aspecto. Eu existo, eu sou Bonifácio, nesse momento eu estou interagindo com vocês aqui, ou seja, outras pessoas. Nessa interação nós negociamos, né, negociamos o que a gente conversa, como a gente conversa, quais são os termos, e continuamos. Essa continuação pode ser com consenso, positiva, pode ser com dissenso, que convida a mais negociação, exige mais energia, e há em algum momento aí uma ruptura, né? Porque não há como viver constantemente preso na relação eu-tu, né? Laurinha, muito obrigado, todo mundo, Newton, eu vou agradecendo a vocês. Luciana, muito obrigado por estar aqui. Convido, inclusive, você para vir falar um pouquinho com a gente sobre abordagens fenomenológicas existenciais. Vamos marcar. E convido vocês que queiram colaborar, vocês podem mandar e-mail para unebsemfronteiras@gmail.com com seus conteúdos, podem sugerir coisas, o espaço é democrático, o espaço é nosso. Muito obrigado, gente, um beijo, espero que vocês estejam bem e felizes. Eu queria fechar tocando uma música, posso? Posso! Desculpa. Eu vou... hora do merchan. Eu gravei um disco chamado Divina, que está nas plataformas digitais, tem videoclipe, tem essa música aqui que eu vou tocar, que se chama O Conselho dos Antepassados. Inclusive, na UNEB temos muitos artistas impressionantes, Caio Mendes, Mariana Alves. Cheguem mais. Quando chega a saudade, não pergunte onde ando. Envio certas mensagens sem contar de onde vem.
O tempo eterno baralho que carrega o rebanho. Convide a paz ao coração pra ficar tudo bem. Pode vivenciar superáveis transtornos. Andar linha reta sobre o céu, segue o chão. Sentir-se invadido e amar como louco. Tenha paz no coração, vai ficar tudo bem. Quando se despedir, leve o riso pro rosto. Solte longe o que faz embargar sua voz. Suspire tranquilo a caminho do encontro, em que ouvirá do coração que agora está tudo bem. Em que ouvirá do coração que agora está tudo bem. Se a razão qual brisa te levar, sem querer, devemos ir em se perder a um céu a resgatar e aprender a ser feliz. E se a razão qual brisa te levar, sem querer, devemos ir em se perder a um céu a resgatar e aprender a ser. Obrigado, gente. Tudo de maravilhoso para vocês. Beijos.